todo religioso evangélico é intolerante. Sim, e a gente precisa claro. fazer essa distinção entre pessoas Lógico. de ódio e pessoas do amor. Que vai ter em todos os lugares. A gente vai encontrar gente boa em todos os lugares. Com certeza. E gente ruim também. Então, qual que era o símbolo? Porque esse terreiro foi incendiado vítima de intolerância religiosa. Uma igreja levanta uma doação. O Ivani queria fazer um ato público. Ele falou assim, olha, se houve um estrago público, vamos fazer um ato público de gente mostrando que é tempo de diálogo, é tempo de aproximar. Nós temos muito mais similaridade do que diferença. Então, me chamaram para entregar, para ajudar a entrega dessa doação. Eu fui. Foi uma experiência incrível. Foram 28 pastores e pastoras de todos os segmentos. Entramos num terreiro. Ninguém acreditou que eu iria lá. Por ser uma figura pública, conhecida. Eu falei, eu vou. Sabe por que eu fui? Né? Sabe por que eu fui, Cícero? Porque quando eu estava com fome na favela, eles vieram. O terreiro veio. Claro, claro. Eu fui porque eu tenho pessoas da minha família que são do terreiro. E eu nunca me distanciei da minha família por causa da minha tia do candomblé, do meu primo do candomblé, por causa da minha fé dentro do cristianismo, da minha experiência religiosa dentro do cristianismo. Então, eu fui por coerência, eu fui por gratidão. Lógico. Eu fui porque eu acredito realmente que nós podemos estar muito mais próximos, vivendo de forma respeitosa, sem ter que necessariamente acreditar igual. Isso é muito, muito importante. E tem uma noção interessante, né, pastor? Eu vejo na reprodução da família extensa, da família estendida, né, africana, como as periferias do Brasil se organizam. Periferias que são negras, né, e que têm nessa noção de que as mães, né, são mães de todos os filhos e os filhos também devem obediência, aquelas mães que estão ali para cuidar. Então, uma mãe na periferia, ela não precisa dizer para outra mãe, toma conta do meu filho que eu vou trabalhar. Vai cuidar. Vai cuidar. Vai cuidar, E a criança vai obedecer, vai obedecer. Então, essa é uma noção que também nos coloca numa proximidade, né, com conceitos e valores que estão dentro das tradições africanas, né? Africanas que eu digo afrodiaspóricas, porque isso se preservou no terreiro de candomblé. Sim. Mas logicamente que as igrejas evangélicas com um contingente negro tão significante também vão ser, de alguma maneira, contagiadas por esses valores. E que vão estar presentes na forma como essas famílias se organizam, na forma como as pessoas interagem entre si, e são valores fundamentais para a humanidade, né? Que o terreiro preserva e que, obviamente, a gente vê aonde Deus habita, quando a gente percebe nesse amor pelo outro, também uma construção de solidariedade e de empatia. Então, esse cuidado, né, que as pessoas encontram no terreiro, é um cuidado que está, por exemplo, quando você vê no Círio de Nazaré, as igrejas evangélicas abrirem as suas portas para dar água e para dar assistência para os momentos do Círio de Nazaré. Então, o diálogo é possível e é isso que a gente mostra o tempo todo. Nas periferias, o diálogo acontece quando, por exemplo, eu dou a minha festa de Cosme e Damião, mas que é IBEJE, e as crianças evangélicas vão lá pegar os doces. A gente tem um sério problema, as crianças não estavam querendo aceitar os doces. E aí, o que a gente fez? Estava num tempo de vulnerabilidade social, né? A cesta básica estava fazendo muita falta para aquelas famílias da comunidade. Vamos dar uma cesta básica para cada criança levar para casa. Isso fez com que a festa bombasse, né? E as mães, né, mandaram seus filhos, obviamente, para ganhar a cesta básica. Todo mundo ganhou brinquedo, ganhou doce, teve sorteio de bicicleta, de videogame. E uma mãe me chama 2 dias depois com uma mensagem dizendo o seguinte: olha, eu estava muito, muito receosa que meu filho fosse à sua casa, mas eu estou ligando para te agradecer e para me desculpar. Porque meu filho voltou para casa dizendo que foi o dia mais feliz da vida dele. Olha que lindo, tá vendo? Olha que coisa, que coisa incrível. Isso é construído porque foi destruído por alguma razão. E a gente precisa lutar no sentido de promover esses encontros de afeto. Porque, Kleber, uma coisa que eu fiquei, assim, quando eu estava estudando, né, para entrevistar vocês assim, eu vi um dado que me deixou, apesar de já saber, mas esse dado me deixou assim, impactada, que de 2020 aumentou assim 70% o número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil. E quem mais sofre são os religiosos de matriz africana. Exatamente, na Umbanda e no Candomblé. Como é que a gente lida com isso? Agora, olha só, quando eu sou um homem religioso, um líder que tem uma evidência nacional, enfim. Quando eu, como líder, vejo um terreno sendo aviltado e me silencio, o meu silêncio é político. É claro. Claro. Então, esse consentimento velado, covarde. Porque eu não posso, por que eu não poderia me manifestar na direção de um terreiro que foi incendiado, vítima de intolerância religiosa? Porque eu perderia fã e a minha consciência, e a minha visão do sagrado.
E a minha história de gratidão? Sim. Como é que eu iria olhar para minha tia que era do terreiro, e ia mostrar minha indiferença para ela? Ah, nem vi. Então, essa coisa de não perceber era uma coisa que estava muito presente, inclusive, na vida de Jesus. Porque ele passa perto de uma cidade chamada Jericó e tinha um cego. E quando o cego ouve que Jesus está passando, ele começa a gritar. E a multidão e alguns discípulos começam a falar assim, olha, cala a boca que você está incomodando. Então, assim, uma religião que se presta a ser um lugar de reconexão, de religações, ela precisa ouvir o grito dos vulneráveis. Claro. Ela precisa parar para ouvir como Jesus parou. Ele falou, olha, não incomode. Jesus parou e falou, traz ele. Então, assim, uma religião que se presta a ser piedosa ou exercer aquilo que é a sua natureza, que é religar e manifestar o amor, ela precisa parar para ouvir o grito dos famintos, dos vulneráveis. Eu preciso, se eu estou vendo, eu como pastor estou vendo comunidade LGBT sendo assassinado, sendo violentado, e eu me silencio... Não pode, né? Não dá. Eu não estou praticando o que ele falou que a gente deveria praticar. Pastor Cléber. Desculpa,